ter tantos desafios diários e conseguir enfrentar. Não é fácil ter muitos setores de elite que não se conformam em ver o povo brasileiro começar a se erguer, levantar sua cabeça. Mais de 18 milhões de trabalhadores com a carteira de trabalho assinada, presidente. Desde a seleção de Lula, que para mim, depois de Vargas, foi o maior presidente da história republicana, nunca tantos brasileiros tiveram acesso ao emprego formal. Não é fácil a senhora enfrentar na sociedade machista o desafio de, sendo mulher, mostrar que é competente, vitoriosa, não esquece os seus passados e tem firmeza de princípios e convicções. Por isso, presidente, durante um ano nós debatemos no Brasil todo. Está aqui a representação de todas as unidades da federação, com todos os nossos movimentos. E nós queremos dizer só que nós temos a absoluta confiança de que a sua vitória será a vitória do povo brasileiro. O nosso maior compromisso, e nós vamos ofertar à senhora, nós já debatemos isso, um grande programa para auxiliá-la no seu governo, auxiliá-la, que esse é o nosso compromisso. Não é por cargo, não é por estrutura de poder, é para servir o Brasil. E a educação é o nosso coração. É a educação que liberta, como falava Leonel de Moura de Jó. A educação que dá cidadania, a educação que faz o povo ficar de pé. O compromisso do PDT é em cada estado da federação empenhar seu nome como símbolo do Brasil que está dando certo, mas que quer avançar mais, que quer escola para todas as crianças o dia todo, que quer ver o nosso povo dono do seu próprio destino e que não quer assistir mais o nosso país ser tutelado por ninguém, muito menos por serviço de informação. Nós somos nação livre e independente. E hoje a senhora representa essa pátria livre e independente que nós buscamos. Com a palavra, a reeleita presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Primeiro eu queria dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui. Muito feliz porque eu estou aqui ao lado, ocasionalmente eu cheguei aqui e fiquei nessa posição. Estou ao lado de duas pessoas que eu tenho grande estima. Uma, e já queria cumprimentá-la, é o nosso querido Lupe. Cumprimento o Lupe. Que é presidente do PDT, que se hoje nós alcançamos mais de 20 milhões de empregos no Brasil, ele deu uma grande contribuição para esses 20 milhões. Isso aí! E a outra pessoa é a Miguelina. A Miguelina. Eu conheço a Miguelina há uns 100 anos, né? Eu sei. E eu fui presidente da Ação da Mulher Trabalhista antes da Miguelina. Tenho aqui uma relação não só política, mas também de amizade. Então queria cumprimentar o Lupe, queria cumprimentar também, de uma forma especial, a Ângela Lupe. Cumprimentar o Manuel Dias, ministro. Os ministros que estão me acompanhando, o Mercadante e o Berfoim. Meus companheiros e companheiras, eu até tive escrito. Por que eu escrevi isso? Porque tinha muitas coisas que eu queria falar, que eu queria lembrar. Mas eu vou preferir falar aqui de improviso e falar para vocês com o coração aberto. Primeiro, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui por um motivo. Pela segunda vez, desde o início, vocês integram a aliança que sustenta não só a minha candidatura, mas que sustenta o meu governo. E essa aliança é uma aliança histórica, porque é uma aliança baseada naquilo que o Brizola chamava, tem um fio da história que une o trabalhismo às lutas sociais do Brasil. Eu acho que tem um fio da história que une o trabalhismo ao meu governo. Que fio da história é esse? É a história dos movimentos populares, é a história pela consolidação do Estado Nacional, é a história pelas reformas de base e é a história
dos direitos dos trabalhadores, da conquista dos trabalhadores. Eu tenho uma convicção. A convicção que eu tenho é que nós nos aproximamos dessa história. Toda a ação desse governo fez com que nós realizássemos uma parte desse sonho. E ainda há muito por realizar. Eu quero compartilhar com vocês o que eu acho que foi conquistas nessa direção. Mas antes, eu não poderia deixar de assinalar quem são os grandes líderes dos movimentos populares, dos movimentos políticos e dos movimentos que criaram o Brasil moderno. Eu começo por Getúlio Vargas. Sem Getúlio Vargas, nós não teríamos o Estado Nacional. Não teríamos Petrobras, não teríamos Vale do Rio Doce, não teríamos BNDES, não teríamos a estrutura que permitiu que o Brasil, entre as nações, se diferenciasse. Teve, de fato, né, intelectuais que disseram: vamos virar a página do getulismo, como se fosse possível virar a página de algo que está presente em toda a estrutura. É importante esse resgate que está sendo feito da história. Primeiro aquele livro que você não viu, depois o novo livro que foi criado, e por último, mesmo com algumas imprecisões, o filme sobre o Getúlio. Porque ele resgata um brasileiro que lutou no meio de grandes dificuldades, com a presença já, naquela época, de uma UDN extremamente raivosa, que tentava impedir a emancipação do nosso povo e mudanças significativas na nossa história. Depois, eu quero falar do Jango. O Jango que teve um papel central, um democrata, um homem que construía consensos e também um homem que propôs reformas que até hoje estão presentes na pauta nacional. Reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária e todas as reformas. E que teve um enfrentamento com as forças que o Getúlio tinha impedido que se organizassem. E que tornaram o nosso país um país sem democracia durante um período grande da nossa história. Eu me orgulho muito de terem a história ter me permitido trazer os restos mortais dele com honras e certificados aqui no Brasil. Me orgulho muito disso. Depois nós temos uma pessoa absolutamente especial, um intelectual da brasilidade, da Silveira. Isso aí! Um homem capaz de pesar a Universidade de Brasília, de criar a Universidade de Brasília daqueles valores. O homem que construiu o CIEPS, sobre a liderança do Brizola. E depois do Brizola. O Brizola que lutou pela legalidade, que implantou e deu início a esta política de expansão da educação. Mas eu estou me referindo, sobretudo, a isso que o Brizola chamava o fio da história, que é esse caudal dos movimentos populares que tem, num dos seus eixos, sem dúvida nenhuma, o trabalhismo como um movimento político, social e popular. O PDT, dentro do Ministério do Trabalho, nós chegamos a aumentar o salário mínimo 70% acima da inflação. Nesse processo, nós conseguimos uma das maiores reduções da desigualdade de renda no Brasil. Enquanto, em média, a renda per capita subia em torno de 27% até 32%, a renda dos mais pobres cresceu 106%. A diferença explica por que houve redução da desigualdade. Por quê?
Todo mundo cresceu, todo mundo. Porém, os mais pobres cresceram mais a sua renda, tiveram uma renda maior. E a principal coisa que eu quero destacar aqui hoje, além disso, que é nós termos conseguido tirar 36 milhões da pobreza extrema, da miséria, e 42 milhões nós elevamos para a classe média. Eu queria dizer para vocês que isso é só um começo. É só um começo por quê? E aí vem uma questão que eu acho que é muito cara o trabalhista, a questão da educação de qualidade. É só um começo. Por quê? O Brasil, para manter as conquistas, vai precisar muito para perenizar as conquistas, para garantir que elas não voltem atrás. Nós precisamos de apostar na educação de qualidade. E aí, há um compromisso histórico do PDT com a questão da educação. A educação de tempo integral. E quando nós chegamos ao governo de 2013, tinha só 11 mil escolas por esse imenso país que tinha 2 turnos. E mesmo assim, de forma precária. Nós tivemos um crescimento significativo no governo do presidente Lula. Nós chegamos a aumentar em torno de 2,5 vezes. E agora, nesse início de ano, chegamos a 49 mil escolas. E ao final do ano, vamos chegar a 60 mil. Aí, eu quero compartilhar com vocês um grande agradecimento. O agradecimento pelo PDT ter participado de forma efetiva na aprovação da lei que destina 75% dos royalties, daqui do deputado André Brasileiro, para quê? Para que nós possamos garantir da creche à pós-graduação. Garantir creche para que as crianças, os brasileirinhos e as brasileirinhas, de todas as camadas sociais, mas especialmente das mais pobres, tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Nós, Miguelina, achávamos que fazer creche era para garantir que as mulheres pudessem trabalhar. Mas a gente estava no começo quando a gente achava isso. Creche não é para mulher, diríamos assim, é a segunda consequência. A primeira razão, a creche é para criança. Para a criança ter a oportunidade de crescer e se transformar em adultos que apreendem todos os ensinamentos que eles fazem. Devemos nos orgulhar de termos construído um caminho de oportunidades na educação superior, que nós ampliamos, garantindo cota para os negros e para os pobres originários de escolas públicas. Garantimos o acesso mais democrático à educação superior, através do Enem, que agora atingiu uma marca histórica, 9.519.000 fizeram o Enem. Juntos, nós somos capazes de construir o Brasil da prosperidade. E aí, do fundo do coração, eu quero dizer para vocês, eu fui do PDT de Brizola. Com ele e com o PDT, aprendi muitas coisas da minha vida política. Então, essas duas siglas, PT e PDT, elas têm um compromisso histórico, gente. Por que nós temos esse compromisso histórico? Porque nós temos as mesmas ambições políticas que o povo brasileiro. Não é para nós, não é para mim, não é para o Lupe, não é para o Rui Falcão, não é para o Mercadante, não é para Miguelino. As nossas ambições são aquelas legítimas, são as ambições para o povo brasileiro. Nós queremos um país escolarizado, nós queremos um país que tenha na educação dois caminhos. A educação para nós
é uma certeza que eu tenho, ela significa manter os ganhos de distribuição de renda e fazê-los avançar, porque nós sabemos que o fim da miséria é só o começo. Fim da miséria, se acabar com a miséria, é só o começo. Você precisa do Minha Casa Minha Vida, entregando 3.750.000. Você precisa de um processo de aprofundamento da educação de qualidade nesse país absurdo, de tão grande. Agora, ele ao mesmo tempo, além de ser isso, ele faz com que o Brasil comece a trilhar o rumo da tecnologia, da ciência, da inovação. Leva o Brasil para a economia e para a sociedade de conhecimento. Nós queremos essas duas vias da educação que se encontram no presente e garantem o futuro do país. Por isso, eu quero afirmar aqui, o PDT, para a minha aliança, é algo fundamental. Ela participa do núcleo da minha aliança. Eu agradeço ao Lucas, agradeço ao Manuel Dias, os dois que nesses anos têm contribuído para estruturar toda a nossa política nessa área. Nós, juntos, somos invencíveis. Nós, separados, somos fracos. Juntos, nós temos capacidade de construir um novo Brasil cada vez mais próximo. Nós só começamos. Agora, nós podemos dizer, somos aqueles que têm a experiência. Somos aqueles que fizeram. Então, o Bolsa Família está seguro nas nossas mãos, porque nós construímos o Bolsa Família, regamos o Bolsa Família, mudamos, sempre que foi necessário, as condições para incluir mais gente. Transformamos o Bolsa Família num caminho de ascensão social. Todos aqueles que falam, aproveitarei melhor do que fizeram e não farei os erros que cometeram, se esquecem que um programa não é feito porque você acha ele bom, é feito por aqueles que têm a vontade política de fazer, que têm a capacidade de fazer e que se arriscam contra tudo e contra todos a fazer. E por isso eu agradeço a coragem do PDT nesse tempo todo. E coragem é uma característica que, se nós não tivermos na política, nós não somos capazes de enfrentar as adversidades. Agradeço a coragem do trabalhista. Muito obrigado a vocês.